Ok, então parte 2. Sim. Muitas questões aqui foram levantadas, de verdade. Sejam bem-vindos à parte 2, pelo irmão Jesus. Mas gostaríamos de dizer e enfatizar aqui que a questão da salvação da humanidade é um assunto muito sério, que nós não podíamos levá-lo com brincadeiras. O que é que realmente Deus vai mostrar aqui? Vejam, que no céu, por exemplo, a questão do problema não começou na terra, o problema começou no céu. Em Apocalipse capítulo 12, nós vamos notar que houve batalha no céu. Satanás e os seus anjos batalhavam contra Jesus. E Jesus e os seus anjos. Claro, Jesus o expulsou e Satanás veio exatamente para a terra. E ao vir para a terra, né, e aqui conseguimos notar que ele vai exatamente frustrar os planos de Deus. Fazendo o quê? Mentindo. A soberania de Deus, não que ele lhe pode, ou seja, não lhe leva a fazer tudo o que lhe apraz, tudo o que ele pode fazer. Deus é soberano, mas tem coisa que ele não pode fazer, por exemplo. Deus não pode mentir, Deus não pode roubar, Deus não pode, por exemplo, como é que nós podíamos levar isso? Vamos pegar esses dois, né? Quer dizer, Deus é soberano, mas também não pode criar uma coisa que ele próprio não consegue carregar. A soberania de Deus encontra essas limitações. Por exemplo, também, Deus não pode criar um igual a si mesmo. Ok? Tem essas limitações a respeito da soberania de Deus. Satanás engana Eva. E Eva transmite o fruto, ou dá o fruto, para quem? Para Adão. Adão come e o pecado entra no mundo. Vejam, Deus sabia que Adão e Eva poderiam pecar, poderiam transgredir, poderiam ir contra ele, mas vejam que Deus tinha criado, né? Se nós lemos os primeiros versos da Bíblia, diz que tudo era perfeito. E a imperfeição começou desde que o pecado, ou seja, as coisas começaram a se tornar imperfeitas desde que o pecado entrou. Significando que Deus, ele é soberano, mas aqui ele tinha suspendido a sua soberania porque ele não criou robôs que só podiam fazer aquilo que é a vontade de Deus. É assim que nasce a grande profecia, ok? E na verdade, vejam que Deus já tinha feito esta profecia, nada Deus lhe apanha de surpresa. Em Gênesis, no capítulo 3, versos 15, diz que Satanás, porque Jesus, por exemplo, quando estava aqui a falar para a serpente, em Gênesis capítulo 3, no versos 15, ele não estava a aplicar a sentença diretamente para a cobra. Não era a cobra, era quem estava dentro da serpente, que é Satanás. Por isso é que a Bíblia vai tratar, por exemplo, em Apocalipse, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ok? Então conseguimos notar aqui que Satanás, ele vem com alguns propósitos que são desvendados por Jesus. Ele veio para matar, roubar, enganar. Ok? Em João capítulo 4, ou seja, 8, versos 44, diz que vós quereis satisfazer a vontade do vosso Pai, que é mentiroso desde o princípio. Ele mentiu no princípio, de que ele poderia estabelecer o seu reino e ser igual ou semelhante ao Altíssimo, e que poderia então dar uma lei chamada libertinagem, cada um pode fazer o que lhe apraz. Na verdade, até a nossa liberdade de escolha vai encontrar aqui certos limites. Quando eu digo certos limites, eu estou a dizer exatamente que você só pode escolher ou fazer o bem ou fazer o mal. Não existe ficar no meio do muro. Ok? Você só pode escolher um caminho ou outro. Aqui Deus estabeleceu, né? Até os limites dos mares, dos rios e tal, as fontes, Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora, meus amigos, com relação à situação que o irmão Jesus levanta aqui, sobre Deus escolher um e aborrecer outro, poderia entrar em contradição, logicamente, com 1 de João, o ensinamento de Cristo. Por isso é que eu disse que ou Deus está sofrendo de amnésias ou qualquer coisa assim. Para este tipo de Deus, ou ele está sofrendo de amnésia ou alguma coisa não está a bater bem. Porque imagine que Deus vai dar para o princípio do cristianismo: ama o teu próximo como a ti mesmo e ama a Deus de todo o teu coração. Estas são as duas tábuas da lei. São os princípios do amor. E Deus não tem amor, Deus é amor. Por isso é que é definido na Bíblia que Deus é amor. E como Deus é amor? Em 1 de João capítulo 4, versos 20, diz que quem não ama o seu irmão é mentiroso. Calma ainda aí. Então Deus estava a mentir? Agora imagine que Deus diz que ele aborreceu, desprezou Esaú. Se Deus desprezou, logicamente não poderia nos ensinar uma coisa que ele não consegue fazer. E como ele não poderia fazer uma coisa que ele não consegue fazer, então a palavra aqui, aborreci, é miseu, esse miseu para o original hebraico,
né? Para o grego aqui também, quando nós estamos a falar de Romanos capítulo 9 e o versos 13, vai significar permissão. Deus permite. Podem pegar ali o original e podem confirmar a veracidade deste facto. Ok? Porque tem-se dito que contra facto não há argumentos. Agora, na tradução para o português, claro que às vezes temos a tendência de utilizar mais um dinamismo por causa da concorrência da linguagem, ou seja, a evolução e o dinamismo que a língua portuguesa, por exemplo, vai ter e vai tomar. Imaginem que eu hoje se dizer assim, eu estou morto de cansaço, e alguém pegar essas minhas palavras e escrever para um livro, e depois passar talvez uma década alguém pegar este livro, vai primeiro, na primeira ideia, perceber que o irmão Basílio morreu de cansaço. Afinal, eu só estava a dizer que estava cansado. E já não estava a conseguir fazer absolutamente mais nada. Ok? Então, aqui os termos tal conforme eles são, nós não podemos pegá-los e aplicá-los rigorosamente tal conforme eles são. E essa permissão divina nós podemos notar também aqui em Deuteronômio capítulo 6. Vejam, em Deuteronômio capítulo 6, Deus vai permitir que os homens, né, façam as suas escolhas, mas ele vai instruí-los o que eles deveriam ter que fazer. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versos 5. Amarás, ou seja, versos 4. Podemos começar do versos 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Né? Versos 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Bem, também as atarás por sinal em tuas mãos, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Deus vai ordenar. E quando nós notamos aqui, o povo, mais um bocadinho aqui em frente, recebeu as orientações de Moisés, o povo de Israel todo recebeu as mesmas orientações, mas depois decidiram cada um escolher o seu próprio caminho. É assim que nós vamos conhecer a expressão em que Josué vai usar, por exemplo, para uma questão de determinação, e Deus coloca aqui a primazia do homem ter que escolher, apesar da eleição dele. Ele disse assim, Josué, por exemplo, ao falar para o povo de Israel, olha, hoje tem que fazer uma escolha. E aqui o povo escolheu, por exemplo, a seguir Baal. E Deus permitiu que o povo seguisse a Baal. Mas levantou dentre o povo um homem corajoso para poder fazer um apelo à consciência de todos aqueles que quisessem seguir. Por isso é que ele disse, se vocês quiserem seguir a Deus, então sigam a Deus e abandonam a Baal. Mas pelo menos eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus permite, Deus é permissivo. E para a questão de Esaú, por exemplo, na escolha, Deus permitiu que cada um, a respeito da liberdade que ele dá, porque Deus, se não desse liberdade, meus amigos, claramente nós poderíamos perceber que o mundo não seria conforme ele é. Então imagine que um Deus que está no céu agora se divertir conosco, mas ele já colocou todas as peças ali, até vir morrer, talvez ele usou de brincadeira. Se a salvação é só para alguns, veja que não interessaria nada a Jesus Cristo dizer assim, idem, em Mateus capítulo 28, versos 19, versos 18, 19 e 20, idem e levai o evangelho a todas as nações, tribos e línguas. Né? Então imagine que Deus escolheu, está nos pedir mais que levar o evangelho a todas as nações, tribos e línguas. Calma aí, para fazer o que se não há graça? E se a graça não é para todos, né? Ela não está estendida para todos, é claro que eu, por exemplo, não poderia entrar aqui em águas de salvação universal. Por quê? Vejam em primeiras Coríntios. Aqui Paulo vai deixar claro, 2 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo vai dizer que Jesus é a verdade. Mas existe alguém que eu já apresentei no princípio, que é o mentiroso. Estamos num grande conflito entre escolher ou o bem ou o mal. Mas claro, cada escolha que a gente fazer tem quê? Tem consequências. E essas consequências, na presciência de Deus, Deus conhece, sabe. Mas ele não pode alterar o teu destino. A única pessoa que pode colaborar para o teu destino é você mesmo, com a graça estendida da parte dele. Por isso é que ele disse, quem crer e for batizado, é uma condição, quem crer e for batizado será salvo. E ali ele não diz, por exemplo, que se o grego quer, se o israelita crer, mas ele disse quem crer. Por isso é que o evangelho foi estendido até para os gentios. Então, a salvação é estendida para todos.
Mas Deus não obriga ninguém a se salvar, também como não obriga ninguém que se perder. Apesar de ele conhecer as pessoas que serão salvas, mas ele aqui suspende, repito, a soberania dele. Ok? Ele apenas vai aparecer para sugerir o caminho que você deve tomar, tal como apresentamos na Bíblia. Mas agora vejam. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4. Sem ignorar os princípios bíblicos. Vejam como é que Paulo vai se posicionar aqui. Vai dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem. Então existe aqui uma luta entre Deus e Satanás, em que cada um tem que levar a conhecimento da proposta de convivência e vivência. Estamos juntos? A proposta de convivência e vivência da parte de Deus é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Para Satanás, amigo, cumprimenta quem te cumprimenta, né? E ama quem te ama e faz as coisas conforme o teu próprio coração. Mas ele vai dizer, continuando, né? O entendimento dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de quem? De Deus. Ora, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandece o quê? A luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Ora, então, temos aqui o pleno conhecimento de que existe alguém que quer levar ao conhecimento do Evangelho e existe aquele que está a trabalhar para que as pessoas não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Agora, meus amigos, vejam como é que Paulo termina esta ideia da questão de aceitação ou negação. Você pode aceitar a Cristo? Pode. Pode negar a Cristo? Também pode. Só que tem duas consequências. Aceitar a Cristo te eleva para a vida eterna. Rejeitar a Cristo te leva para a destruição e condenação eterna. Paulo vai dizer o seguinte aqui, né? Falando, por exemplo, dos que não receberam o amor da verdade. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, ok? Versos 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Ou seja, enviará a operação do erro. É a mesma coisa da permissão, é o mesmo termo que se usa para permitir. Deus permite que você, quando já está, por exemplo, a questão, por exemplo, que o nosso irmão levantou, de Faraó. Faraó, na verdade, quando a palavra vem, por isso que eu disse que no Antigo Testamento, ali era feito de forma ativa para as ações que as pessoas praticavam. Por exemplo, as mulheres que eram as parteiras. As parteiras, ali diz assim, quando o Faraó mandou matar os bebês, tão logo elas nascessem, né? Ali diz que as parteiras davam vida aos meninos. Se você entender no pé da letra, o que vai significar? Que elas é que davam vida aos meninos. Não, era por permissão de Deus. Por isso é que se você ler um bocadinho os versos mais um bocadinho atrás, diz que elas acharam graça aos olhos de Deus e Deus permitiu que os meninos vivessem. É a permissão que Deus dá. Agora, para Faraó, Deus respeitando também a questão da liberdade de escolha, como um bom cavalheiro, Faraó poderia escolher servir a Deus ou negar. Vamos lá fazer um exemplo aqui bem claro. Para Nabucodonosor, Deus também é um rei. Era rei de Babilônia. Tal conforme Faraó, por exemplo, era o rei da onde? Do Egito. E o primeiro Faraó, se vocês tiverem noção, naquela questão em que José é vendido no Egito e ele depois é apresentado e ele apresenta o Deus que criou os céus e a terra e que ele era judeu, cabria a Faraó escolher ou rejeitar a quem? A José. Mas como é que ele faz? Ele escolhe seguir e respeitar o Deus que criou os céus e a terra, que era o Deus de José. Mas para o segundo Faraó, rejeitou. Ao rejeitar, Faraó colocou rejeição já no seu coração. É o quê? Arrogância, supremacia. Se você notar, por exemplo, a questão de Faraó, antes mesmo que Deus, por exemplo, se pronunciasse, Faraó, ele olha, calma ainda. E a Bíblia diz que o Faraó que subiu já não conhecia quem? José, os feitos de José.
O que é que ele coloca no seu coração? Ele coloca no seu coração que agora chegou a minha oportunidade de massacrar este povo, ir contra este povo, ok? E lhes colocar como escravo, porque senão serão mais numerosos do que quê? Do que nós. A intenção do coração de Faraó era exaltar o seu reino, o seu poderio. Então Deus permite que ele fizesse essa escolha. Por isso é que nós não devemos associá-lo para terminar o meu argumento para esta parte. Né? Em Salmos capítulo 18, meu amigo. Salmos capítulo 18, Deus vai nos levar a conhecimento desta situação de que eu amo um e aborreço o outro. Vejam, Salmos capítulo 18, o versos 25 e o versos 26. E aqui diz: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás que? Sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás que? Indomável. Deus odeia a iniquidade. E quando nós falamos que há predestinação e que Deus, por exemplo, o tudo de Deus significa não exclusão e não quê? Todo sem exceção. Ou seja, sem distinção. Uhum. Não é bem verdade. Bem, nós, sem poder lhe cortar, né, nós vemos isso nas Escrituras. Corretamente. Como já mostrou, gostaria só de terminar aqui a minha locução, para que depois tivesses que rebater a situação. Vou mostrar aqui que o todo na Bíblia não significa sem exceção e sem distinção, tal conforme se pretende trazer aqui essa ideia. Vejam, Gênesis capítulo 9. Né? Gênesis capítulo 9. Aqui Deus, por exemplo, falando sobre a restrição. Claro, o nosso tema não é este, só quero pegar aqui uma ideia que se traz a respeito do todo na Bíblia, já que se trouxe a ideia do todo. Capítulo 9, a partir do versos 2. Posso ler a partir do verso 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos seus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar da vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Esse todo, se você quiser aplicar sem restrição, você vai errar no alvo. Porque o todo aqui poderia significar comer cobras, sapos, tudo que se move. Mosca, mosquito, tudo. Mas não. A continuação do capítulo 9... para o contexto deste capítulo 9, é o Levíticos capítulo 11, aonde depois Deus vai descrever que aquele todo não é bem todo, mas é todo com restrições. Por exemplo, o porco você não vai poder comer, o bagre você não vai poder comer, ok? Então, é ali... Estamos a falar a mesma língua. Pois é ali a ideia de que, para Deus, quando diz que a sua graça está estendida para todos, significa que Deus salvou, ou seja, morreu para todos. Agora, cabe a mim como pecador, cabe a mim como criminoso, se quero arranjar um advogado ou permanecer na cadeia. Simples assim. Ok? Se eu quiser ser salvo, aceito a graça maravilhosa de Cristo. Mas se eu não quiser, irmão Jesus, simplesmente ignoro a graça de quem? Isto é verdade, eu estou plenamente de acordo com isso. Pois é. É isso que eu estou a lhe dizer. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus decretou, mas o homem é responsável. E isso é verídico na história, como já mostrei em Atos. Herodes e Pôncio Pilato e gentios todos se reuniram para fazer o que Deus havia determinado anteriormente. Mas nas Escrituras eles são culpados. E Paulo faz a pergunta em Romanos, mas por que Deus os culpa? E Paulo responde: quem és tu para questionar a Deus? Mais um texto, 1 de Coríntios, por exemplo, 1 de Coríntios, nos seus versículos, vamos começar por 1 de Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. A pergunta é: todos serão vivificados em Cristo? Todos serão vivificados em Cristo? Eu creio que o telespectador conhece a resposta. Todos serão vivificados em Cristo. Mais um texto. Por exemplo, João 12, 32. Vamos para João 12, 32. Mas aqui, vamos, irmão Jesus, sim, melhor nós não veja. Só para fazer relação. O capítulo 15, por exemplo, fala sobre a ressurreição. Sim. E se ele está a falar sobre a ressurreição, e quando nós estamos aqui a falar de vivificado, estamos a falar que depois da ressurreição, né? Porque os mortos agora estão aonde? Estão na terra, estão à espera da ressurreição. E como eles estão à espera da ressurreição,
Tal conforme nós perdemos a glória lá no Éden, por isso é que Paulo vai refazer, vai rebater essa situação para dizer o seguinte: quando Cristo vier, dado o sonido da sua trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e isto que é mortal se revestirá em imortalidade. Sim. A glória de Deus voltará para nós, ok? Sim. Então, ele aqui está a falar exatamente que serão vivificados todos aqueles que morreram em Cristo. E esse todos é mesmo sim. todos. Todos, agora a questão está aí, estamos a falar a mesma língua. Todos aqueles que creram, há uma condição sine qua non. Todos na Bíblia, não é todos sem exceção, vamos cometer um grande erro. Se não todos, A sem salvação do exceção... universalismo. Bem, isso aqui é universalismo, vamos cair no universalismo, Não, né? não, E claramente. mais um ponto, por exemplo, João 12:32 diz, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando Cristo for levantado, vai atrair todos para si? Irmão, e é esta situação. Sim, Todos, veja, quando sem Jesus exceção, diz todos que da raça eu, humana. quando levantar da terra, Sim. suspensão, por exemplo, quando ele fosse crucificado, iria atrair atenção para todos. E esse todos, se você notar, por exemplo, a questão de atrair é chamar a atenção. Sim. Estamos juntos? Vou chamar a atenção para todos, para que vejam e entendam de uma vez por todas o quão o pecado é terrível. Aonde eu tive que me colocar para ter que vir vos salvar. Os vossos pecados mostram o quão longe eu tive que ir. E Né? isto é uma parte da verdade, irmão Basílio. Isto é uma Não, parte e da vou verdade, chegar até sim. aí. E veja que esse todos, eu atrairei todos para mim, na verdade é a questão de atenção. É atenção, e veja que até Mas no vem mundo todos sem científico, exceção? veja que até no mundo científico, quando eu falo do todo aqui, não é uma questão de, porque serão todos salvos, não, é todos, por isso é que diz que esse evangelho será pregado a toda Toda criatura. né? Sim. E a todo. E veja que esse todo é uma questão de conhecimento. Sim. Tomar conhecimento para que você tenha a oportunidade de quê? De decidir. Que todos venham isso conhecer a Ok, verdade. sim, nesse muito caso. bem. Se depois você se decide se queres realmente a morte expiatória de Cristo, Sim, ou não. Mas a Entendeu ideia é aí? basicamente Entendeu essa. a ideia? Sim, eu peguei a ideia. Ok. Mas uma coisa que deve ficar claro é que na Bíblia a palavra todos, ela tem essa dupla aplicação. Todos sem exceção e todos sem distinção. Por exemplo, 1 João 5. Quando você fala sem distinção? Um momento só. Quando eu falo sem distinção, estou a falar judeus, gentios, pessoas de diferentes raças, tribos Correto, e nações. correto, Isso é correto. todos sem distinção. Por exemplo, quando eu digo lá, eu vou atender, imaginemos que eu esteja num estabelecimento. Muitas vezes, como figura de linguagem, nós falamos, vou atender todo mundo. Todo mundo correto. Estou a querer dizer que vou atender todo mundo? Não. Não. Estou a dizer que eu vou atender todos aqueles que se encontram naquele lugar, indistintamente. Por exemplo, 1 João 5,19 diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno. O irmão Mavilho está sobre o poder do maligno? Não. Está sobre o poder do maligno? Não. Mas aqui está a dizer todo. Estamos a ver. A questão é esta. Então, Esse todo, Mas esse- será que é deste aqui? Vinde a mim todos que estás cansados? estás cansados e Todos, só esses que estão cansados neste caso? oprimidos. E o Todos mundo vós está que- todo cansado? Sim, vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos. Na verdade, esse texto é um convite que Jesus faz. Agora, na escritura há um paradoxo. Convite não pressupõe capacidade para o indivíduo fazer. Deus pode estender um convite. Por exemplo, a palavra diz que o evangelho é o poder que Deus usa para resgatar as pessoas. É o instrumento, porque o irmão Basílio fez uma pergunta, mas se tudo já está pré-ordenado, mas por que temos que pregar? Porque na pré-ordenação, no decreto de Deus, Deus decidiu que o evangelho fosse o meio através do qual a humanidade fosse salva. Cristo também é o meio. Jesus Cristo diz que é o caminho. Eu posso ter um plano traçado, mas eu tenho que encontrar as ferramentas para que o plano seja executado. Corretamente. Essa é a lógica. Eu não posso falar, ok, como o plano já está, então fico parado. Não é isso. A lógica é, eu tenho o plano traçado e eu vou providenciar todos os meios para que o plano seja execuível. E é o que Deus fez. Deus teve o plano e providenciou todos os meios. E estes meios são Cristo, a fé, o crer, o arrependimento. Todos estes são elementos secundários para a salvação. E atenção, e todos esses elementos são dom de Deus, não vem do homem, porque o homem não pode por si só criar essas coisas. Por isso que a palavra diz que é pela graça, e a graça é dada aos miseráveis. Ou seja, a graça é a antítese da justiça. Deus é um Deus justo, mas ele também é amoroso. Tudo bem, o fato de Deus ser amoroso, isso não lhe dá a obrigação de ele estender a salvação, né? Ou, não tem nenhum texto que diz que Deus tem que salvar a todos. Na Escritura nós vemos. Deus é assim, na soberania divina, com relação à temática que nós estamos aqui a levar, irmão Jesus, para a questão de salvação, se ele, claro, que o universalismo, por exemplo, vai defender a ideia de que todos nós já estamos salvos e não precisa se fazer mais absolutamente nada, ok? Só que a questão que nós estamos aqui a levar, né, a rebalta a mesa, é a questão da predestinação. Né? Deus já conhece quem é que vai se salvar, quem é que vai se perder, e que Deus, por exemplo,
pode mudar, por exemplo, o destino de cada um. Isso Deus não pode fazer. Ok? Tal conforme Não pode acabaste... mudar, não pode mudar. Deus não pode mudar, Ou por seja, exemplo, o destino tipo, de ninguém. Deus não sabe que Deus não sabe os que serão salvos e os que não serão Deus salvos. sabe, por isso é que eu disse que ele Agora. suspende a soberania dele, não usa. Só que nós, em termos da ética, nós pensamos assim, ok, é imoral, mas se Deus sabe, Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E a Correto. vontade dele é que todos se salvem. Corretamente. Mas ele poderia fazer alguma coisa para que os que não vão, aqueles que na presença dele sabem que vão ser salvos, não se salvem. Pode fazer alguma coisa. Dali é que vem o princípio divino. O princípio divino é a minha vontade é que todos venham ao conhecimento da verdade e se salvem, sim. de acordo com as Sagradas Escrituras. Este é o plano que disseste. Agora, o plano de Deus, a vontade de Deus pode ser frustrada. Veja que Deus é soberano. Sim. Ok? Deus, ninguém pode resistir a Deus. Mas Deus aqui é resistido. Sim ou não? Sim, Todas as vezes que eu, por exemplo, tiver que negar a vontade de Deus, eu estou a resistir à vontade divina. Logo, Deus não é soberano até o ponto de decidir aquilo que eu tenho que fazer. E vamos, Basílio, só um Agora, ponto, Deus desculpa. coloca Sim. para aceitação ou rejeição. Só um ponto, irmão Basílio. À vontade. Quando nós falamos, por exemplo, a vontade de Deus pode ser resistida, isso é evidente, eu creio nisso. Pois é. A Isso vontade de Deus pode ser resistida. Mas a questão é que vontade é esta? Porque a Bíblia é complexa quando ela fala da vontade de Deus. Por exemplo, Deixa-me cá pegar. deixa-me aqui dar um exemplo. À vontade. A vontade de Deus, ela pode ser decretiva ou normativa. Os homens resistem à vontade normativa, mas o que Deus decretou é impossível não se cumprir. O que Deus decretou que vai acontecer, tem de acontecer. Isso aconteceu quanto à morte de Cristo, aconteceu quanto Mas à vou lhe situação... provar que não é bem assim. Isso aconteceu quanto à situação de Judas. Ok. Todos os decretos de Deus, eles cumprem-se. Eles cumprem-se. Veja. Por isso que a palavra diz que se eu quiser operar, quem impedirá? E Paulo faz a pergunta, mas por que Deus se queixa? Quem resiste à vontade de Deus? Aqui Paulo está falando da vontade decretiva. Quem resiste aos decretos de Deus? Então, a vontade normativa, os homens resistem. Isso é um facto que Deus estabeleceu devido à sua natureza. Correto. O homem é pecador na sua natureza, enquanto Deus não operar vida nele, o homem não pode ir para Deus. Deus faz aquilo que nós denominamos em teologia iniciativa divina. Deus opera a vida no homem pecador e este passa a crer por meio da sua palavra, de acordo com o beneplácito da vontade dele. É isso que acontece. Mas uma coisa deve ser esclarecida aqui. A salvação de um indivíduo não depende da compreensão que ele tem sobre esta doutrina. Não. Isso deve ficar bem claro. A salvação é pela graça, por meio da fé, em Cristo Jesus. Agora, e que o homem é responsável. Quem tem que crer é o homem. O homem é responsável, mas quem opera no coração do homem é Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. Isso parece ser contraditório, mas são duas verdades que a Bíblia sustenta. Que o homem não pode. Paulo diz que pela graça de Deus, eu sou o que sou. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Isso é bem claro nas Escrituras, mas quem tem que se arrepender é o homem. Quem tem que crer é o homem. Essa é a nossa responsabilidade. O que quer dizer que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Isso é bem claro nas Escrituras. Bem, estamos a terminar. Estamos assim, quase já no final do seu relatório. Pois é. Aí alguns minutinhos. A Bíblia, por exemplo, vai nos dizer em Jonas que Deus tinha determinado destruir a cidade de Nínive. E aqui nós podíamos pegar, por exemplo, o conceito das profecias, os decretos divinos. Tem profecias, por exemplo, condicionais e as incondicionais, ok? As incondicionais, por exemplo, uma delas é a profecia escatológica da segunda vinda de Cristo. Jesus vem, querendo nós ou não, Jesus vem. Isso não depende do homem. Porque diz, né, a palavra, que Deus marcou o dia, a hora, né, em que Ele vai aparecer para este mundo para poder julgar todos, cada um segundo as suas obras. Isso não depende nem de ti, nem de mim, e pronto. A questão, por exemplo, da salvação, ou seja, as profecias, por exemplo, condicionais, uma delas é essa de Jonas. Se eles se arrependerem, claro, e Jonas pregou, o povo arrependeu-se e Deus não destruiu, por exemplo, a questão da cidade de Nínive. Quando vai acontecer... com a situação também, né? Nós podíamos chamar qual? A segunda, ou seja, a primeira vinda de Cristo. Jesus determinou de que ele poderia ter que aparecer. Profetizou quando? Em Gênesis, no capítulo 3, no versos 15. Nada poderá impedir. Pois é, ninguém, e Satanás, a única coisa que às vezes ele pode fazer é tentar lutar, ok? Então, os decretos divinos, tal quando saem da parte de Deus, para com os homens, eles podem assumir aqui estas particularidades, né? Em que Deus, como já sabe o fim, tipo conforme diz aqui a Bíblia, por exemplo, vai dizer em Mateus, falando sobre a questão da perdição e salvação, né, dos homens, e olhando para o Mateus
capítulo 26, se não capítulo 27, com relação à perdição, né? Aí diz que o fogo eterno, o inferno, está preparado para Satanás e os seus anjos. Isto por quê? Porque Deus, aqui não é mais, parece que, ou talvez que, já está determinado da parte de Deus. Agora, também não vai dizer que o fogo eterno está preparado para quem? Para todos, ou seja, para as pessoas, mas diz que está preparado para quem? Para Satanás e os seus anjos. Isaías vai dizer que será um ato estranho da parte de Deus ter que colocar o homem no inferno, a ter que queimar, né? Por quê? Porque o homem, agora, por causa da liberdade de escolha que ele tem, tanto que os anjos também têm, associou-se à rebeldia de quem? De Satanás. E estes, por sua vez, acabaram pecando. E o salário do pecado, como é a morte e a destruição eterna, aqui conseguimos notar claramente que Deus vai ter que executar o ato estranho da sua parte, que é pegar a todos aqueles que estão associados com o pecado, não aceitaram a graça maravilhosa de Cristo, serão então assim destruídos. Não que Deus tenha decretado de que uns já, de antemão, vão para o inferno e outros vão já para Sim, o isso é céu. verídico, porque eles Não, são não é esta a responsáveis. ideia que se pretende transmitir. A ideia que se pretende transmitir da parte de Deus é, amigos, eis ali o Evangelho, cada um pode fazer a sua escolha, ok? E nessa escolha em que vocês vão fazer, eu, Deus, determinei destruir Satanás e os seus anjos por causa da rebeldia que eles intentaram contra mim. Agora, para vocês, tem a graça maravilhosa de Cristo. Por isso é que João vai dizer, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas todavia, se alguém pecar, ainda temos um advogado. Quem é esse? Jesus Cristo. Que podemos recorrer a ele, ok? E imagine que se você já pecou, talvez na predestinação você já estaria para o inferno. Mas não, aqui está a graça maravilhosa de Cristo para mostrar que Deus, ele não determina a tua decisão, mas ele respeita a decisão que você pode tomar. E que esta decisão pode ser para a vida ou para a morte. Esta é a ideia bíblica de um Deus criador dos céus e da terra e que nos quer ver e nos quer levar todos para a salvação. Exato. Chegamos então no fim do nosso programa, não é? Da nossa conversa aqui. Caso não é? Tenha se levantado uma dúvida, já sabe onde deixar, deixa aqui nos comentários. E caso também tenha aí um tema que tu desejas que a gente fique aqui à volta da mesa a debater, também está à vontade. Para terminar, eu gostaria aqui de deixar uma pergunta, ou de dar uma pergunta para os dois, não é? Pois. Será que essa predestinação ou eleição anula ou não anula a graça? Ou tem a ver com a graça? Ok. Ora bem, tal como nós vemos nas Escrituras, e Efésios é bem claro quanto a isso, existe, ou seja, a doutrina da predestinação é um elemento completo, ou seja, é um todo. Um pacote E completo. dentro dele nós encontramos elementos, por exemplo, Paulo nos diz que a salvação é por meio da fé, é pela graça, né? Por meio da fé em Cristo Jesus. E a fé é um dom de Deus, é um dom sobrenatural que o homem por si só não pode exercer, porque o estado natural do homem é de morte espiritual. Estando o homem morto, é necessário que Deus opere nele vida espiritual para que este creia. É pela graça. E a palavra graça é definida como um favor imerecido, ou seja, é algo dado a alguém que não merece. Por isso que Paulo diz que não é pelas obras. E não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus. Então, nós vemos ali que a salvação é pela graça. Agora, o que nós não podemos anular, amados que estão a nos acompanhar, é a responsabilidade do homem. Deus é soberano, Ele é quem opera os elementos da salvação. A salvação é por meio da fé em Cristo Jesus. Mas é necessário compreender que todos estes elementos nos são dados por Deus, porque em Filipenses 1:6, né, Filipenses, deixa-me só ver aqui, abrir com os nossos amados. À vontade. Filipenses 1, se não estiver em erro, nos seus capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1:6 nos diz o seguinte: tendo mesmo isto por certo, porque aquele que começou a boa obra em vós a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Deus é o autor e consumador da nossa fé, isso é claro nas Escrituras. Ele é o autor. Jonas 2:9 diz que ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, Deus
é quem elaborou o plano da salvação em sua origem, execução e consumação. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Paulo tinha essa certeza por quê? Porque ele sabia que esta é a obra de Deus e que não há nada que possa frustrar a obra de Deus. E no mesmo texto de Filipenses 2:13, penso eu. Aproveita também fazer a conclusão depois dessa abordagem. Ok. Nos diz o seguinte, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. O ser humano natural, ele não compreende as coisas de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, a possibilidade dele começar a entender as coisas de Deus, é necessário que Deus tome iniciativa, vá para ele e opere nele vida. Por isso é que a palavra diz que nos deu vida estando nós mortos, lá em Efésios, que nós lemos Efésios 2, né? Nos deu vida estando nós mortos em ofensas e pecados. Essa é a realidade, que Deus é soberano e que o homem é responsável. Quem tem que crer? Somos nós. Quem é o culpado pelos pecados? É a nossa natureza, e isso é claro nas Escrituras, que o homem é responsável pelos seus pecados, mas todavia isso não remove a soberania de Deus. As duas ideias são defendidas pelas Escrituras. O que nós não podemos fazer como crentes é remover uma das verdades. E o livre-arbítrio, ele não vem para aliviar no sentido de que, ok, é para tentar não culpabilizar, né, a Deus. Porque a Bíblia é bem clara nesse aspecto que todos os homens que estavam envolvidos na morte de Jesus o fizeram porque Deus assim preordenou e cumpriram o decreto de Deus. José também diz a mesma coisa. José, depois de ter sido levado no Egito, José fala para os seus irmãos, não fostes vós que me levastes aqui. Olha para o que Jesus está a dizer. Não fostes vós, mas Deus, para que a raça humana fosse preservada. Então, José, ele não olha para a causa secundária. Tudo bem, o ser humano todos os elementos que Deus usa na operação dos seus decretos são causas secundárias. Mas José está a apontar para a causa primária. Vocês foram meus elementos que Deus utilizou para que eu chegasse até aqui. É o que nós temos dito na gira, que há mal que vem para o bem. E José diz que Deus transformou este mal em bem. Ele deixa isso bem claro. Deus transformou este mal em bem. Então, amados, o que nós estamos aqui a ver é que Deus é soberano e o homem é responsável. E que o homem, sem a operação de Deus, ele não pode ser salvo. Nem o seu livre-arbítrio, que se diz, o seu suposto livre-arbítrio que se alega, pode levar Deus ao homem. Por quê? Porque o homem está morto e não deseja as coisas de Deus. Tudo quanto ele quer é inclinação para o pecado, é inimigo de Deus. A menos que Deus se reconcilie com ele em Cristo Jesus, este jamais será salvo. E se Deus abrisse possibilidade para sermos salvos, nós jamais teríamos sido salvos. Jamais iríamos para Deus, a menos que Deus nos atraísse a Ele. E é isso que a Bíblia nos ensina. Então, para aqui encerrar o meu argumento, amado, o ensino desta doutrina não visa passar a imagem de um Deus tirano, um Deus, digamos, sarcástico, não. Mas ela visa exaltar o caráter de Deus, ela visa exaltar, porque a palavra diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esta doutrina visa exaltar o caráter de Deus e enfatizar a responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável. Tal como está lá em Romanos. De que se queixa ele ainda? Por que Deus se queixa? E Paulo nos diz que devemos calar a boca. Nós não somos nada para questionar a Deus sobre os seus desígnios. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, meus amados, o objetivo desta doutrina é nos dar paz, que nada está fora do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas, de modo que nenhum pardal cai sem o consentimento dele, e cada fio dos cabelos da nossa cabeça estão contados, e é isso que a Bíblia nos ensina. Então, meus amados, paz e graça do Senhor a vós todos. Bom, Basílio, para terminar, gostaríamos então assim dizer e deixar ali seguro de que, apesar de que esta é uma doutrina calvinista, nós precisamos respeitar, claro, a opinião de todos aqueles que, por exemplo, seguem este tipo de doutrina, mas culpabilizar a Deus pelos erros e as malfeitorias, por exemplo, que se trazem de acordo a esta doutrina, culpabilizar a Deus e colocar Deus como o autor da maldade de tudo quanto se comete. Claro, isto seria uma doutrina antibíblica e até podíamos chamar heresia e diabólica. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor e Ele quer que todo mundo se salve. Dali é que Cristo veio para a salvação de todos. E Ele não disse para a salvação simplesmente de alguns, né? Mas ele transmite a ideia de que a salvação está estendida para todos. É como se tivessem a distribuir, todo mundo tivesse com fome e tivessem a distribuir comida, né? E a comida é de favor, é só simplesmente tu levantares e ires e pedires aquilo que você pretende, né? E se você não quiser, por exemplo, é uma questão de querer, a comida está lá e você tem que se levantar aqui para ir lá pedir e te dão aquilo que é necessário para saciar a sua fome. E você vive. Mas se não quiseres, também pode estar sentado ali e morrer de fome.
É assim que Deus vai colocar a ideia de que Ele é soberano, Deus conhece todas as coisas, nada lhe apanha de surpresa e que na medida em que nós vamos andando precisamos confiar na graça maravilhosa de Cristo. E eu louvo a Deus porque existem algumas particularidades que o irmão Jesus foi frisando de que Jesus, claramente, ele não obriga que ninguém se salve, mas que podemos também, ele respeita aqui, por isso é que nós chamamos de novo aqui a situação da liberdade de escolha. Mas ponto aí, também desculpa interromper, não frisei que Deus obriga, e também em nenhum momento frisei que Deus é o autor do mal. Deus não é o autor do mal. Eu disse que Deus é soberano, mas o homem é responsável. Não, por isso é que eu disse que por aquilo que se tem, a ideia, estava aqui a passar a ideia de facto de que se tem a respeito da doutrina dos calvinistas, né? Os calvinistas, por exemplo, defendem esta ideia de que Deus é que é o autor de tudo quanto acontece na Terra. Não, ou seja, sim, digo isto por causa da história eu tenho aqui esta Bíblia de Estudo de Genebra, calvinista, okay, é mesmo. E todas as confissões estão aqui. Pois nenhuma página diz que Deus alega Deus ser o autor do mal. Deus estava a ler um artigo a respeito deste assunto. Isso não tem a ver, okay. Deus não aceita isso. Pois é, estava a ler um artigo a respeito disso, na sustentabilidade de que a predestinação com relação à humanidade, daqueles que irão se perder, e Deus, por exemplo, vai conduzindo as pessoas para a perdição e vai conduzindo algumas para a salvação. Então imagine que se Deus está a conduzir alguns para a perdição e está a conduzir alguns para a salvação, entende-se que aqueles que estarão se perdendo foi por autoria de quem? Divina. E em algum momento, né, o irmão Jesus tentou transmitir a ideia de que nós não podemos tirar a culpabilidade da parte de Deus, sendo que fiquei muito bem atento nesta situação, que todos aqueles que cumpriram as profecias cumpriram por ordenança e decreto divino. Mas esta não deve ser a nossa compreensão, porque veja que no Antigo Testamento, quando é profetizado a segunda vinda de Cristo, ok? Jesus poderia morrer na cruz, ok? Já estava escrito e Deus escreveu de como poderia ser realmente. E veja que Jesus não chamou pelo nome das pessoas que poderiam ter que, por exemplo, cometer uma ou outra coisa. E se nós notarmos aqui, vai ser diferente quando Deus chama a pessoa, por exemplo, do rei Ciro, ele chama Ciro como seu servo para cumprir uma determinada situação. Antes mesmo que ele nascesse, ele já tinha licitado até pelo nome. Então, aqui, para a questão de Judas, que se perdeu, tal conforme se diz, o filho da perdição, né? E também remete-se à ideia de Satanás, que se tornou hoje Satanás, né? Ontem era Lúcifer. Coloca-se a ideia, por exemplo, de Satanás. Deus, por exemplo, é que colocou na mente de Satanás que ele deveria ter que se perder? Claramente não. Mas a Bíblia vai nos dizer em Isaías capítulo 28, Ezequiel capítulo 28 também, né? E assim em diante, que Satanás encheu o seu coração de orgulho, tão igual de Faraó, e decidiu por ele mesmo colocar-se acima de Deus, às extremidades do trono de Deus, querendo se comparar com Deus. E imagine que diante do segundo mandamento, ele já tinha pecado, já tinha caído. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, ama a Deus de todo o teu coração. Então, ele já tinha pecado. E o pecado não pode conviver juntamente com Deus. O que nós devemos entender é isso. A luz e as trevas nunca irão andar juntas. Dali é que Deus tinha que tomar uma atitude. Primeiro lhes deu tempo para eles terem que se decidir. E veja que Satanás não decidiu isso sozinho. Espalhou a contenda, a heresia, o satanismo, a doutrina falsa, por aqueles todos os anjos, e Deus não permitiu que ele só transmitisse para um ou dois. Não, transmita mesmo para todos. E pela liberdade de escolha que eles tiverem, cada um vai escolher se quer ficar aqui no céu ou não, mas eu vos advirto que cada atitude que vocês tiverem que tomar terá uma consequência. E a consequência foi eles expulsar do céu. E quando Deus lhes expulsou do céu, né, ele levou consigo a terça parte daqueles que aderiram por livre e espontânea vontade. Aderiram ali às propostas de Satanás. E são esses que se tornaram demônios, que às vezes nos colocam até que beber, fumar, se prostituir e tudo mais, nos induzir em tentações, ok? Então Deus respeita realmente o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, e dali gostaria então de terminar a minha abordagem com relação a Efésios capítulo 4, versos 17, né? A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Né? E veja que nós ontem éramos gentios, hoje já podemos ser considerados como os filhos de Deus, porque fomos batizados e recebemos a graça maravilhosa de Cristo. Mas aqui nos diz, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos num entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há nelas,
pela dureza do seu coração. E a ignorância aqui podemos chamar como falta de conhecimento. O meu povo se perde por falta de conhecimento. O faraó só se perdeu não por falta de oportunidade, porque Moisés pregou para ele e ele próprio endureceu o seu coração e acabou perdendo-se. Ok? Para nós também, na nossa geração, muitos vão se perder, não porque não lhes deram a oportunidade para se salvar. Não. A oportunidade está ali, mas muitos estão a endurecer os seus corações, né, a respeito do Evangelho, e o destino então será perdição eterna. Mas, conforme eu estava a dizer, que falar da predestinação e falar a eleição, falar do livre-arbítrio não se esgota em simples e pequenos minutinhos. Gostaríamos que tomem também a tua iniciativa, estude a Bíblia e vai vendo o que realmente é e não é a respeito de Deus, né? Deus é manifestado, a sua vontade também é manifesta para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terminamos assim a nossa conversa, não é? Conhecereis a verdade, não é? Quanto a nós e a ti, né, que está do outro lado, não é? Resta-nos saber qual será ou qual é o maior troféu, né, nessa jornada. E o maior troféu é saber que o meu nome, né, o teu nome está escrito lá. Como disse o irmão Basílio, que falar da predestinação e eleição é um tema muito vasto que não se chega a uma conclusão em poucos minutos que nós temos aqui no nosso programa. Então, provavelmente, né, contigo ou com outra pessoa poderemos voltar a falar do mesmo assunto. Eu quero agradecer então ao Mr. Chilumba por estar aqui no nosso canal, ao irmão Basílio. Muito obrigado mais uma vez. Aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Mr. Basílio. Correto. Ok, então terminamos assim até a próxima ocasião e até lá. Muito obrigado, até lá. Valeu. Que Deus te abençoe. Que bom. Pois é.